Querido amigo, hoje nós estudaremos os 22 versículos do capítulo 8 do livro de Gênesis. Gostaria de sugerir que você abrisse sua Bíblia nesse capítulo e observe as divisões naturais que ele contém. Em primeiro lugar, vamos estudar os versículos 1 até 14, que tratam sobre o final do dilúvio. Em segundo lugar, os versículos 15 e 19, que tratam sobre a saída da arca de Noé, da sua família e de todos os animais. E em terceiro lugar, nós vamos estudar os versículos 20 a 22, são apenas 3 versículos que tratam da adoração que Noé elevou a Deus em reconhecimento à salvação divina. Você deve se lembrar que no nosso último encontro falamos sobre a extensão e sobre a durabilidade do dilúvio. Embora alguns estudiosos afirmem que o dilúvio foi localizado, que se limitou ao vale do rio Tigre e do rio Eufrates, isto é, eles acham que o dilúvio se limitou a uma enchente só, que dominou aquele vale que a Bíblia diz que foi um dilúvio universal, mundial. Eles entendem que não, que foi apenas um dilúvio circunstancial. Mas nós podemos afirmar que o dilúvio foi de fato global, isto é, toda a terra foi coberta pelas águas e toda a carne, isto é, todo o ser vivente pereceu pelo juízo do Senhor. Isso então é uma prova de que o dilúvio foi global, foi mundial. Para que você possa anotar, eu vou repetir os textos bíblicos que nos garantem que o dilúvio de fato foi mundial. Gênesis 6:17, Gênesis 8:21, Gênesis 9:11, 9:15 e no Novo Testamento a passagem que nós já tínhamos mencionado de 2 Pedro, anote bem aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Então afirmamos que durante esses 150 dias, isso é, durante 5 meses, as águas prevaleceram sobre a face da terra, conforme o próprio versículo 24 do capítulo 7 menciona. Então, ao iniciarmos o capítulo 8, no versículo 1, nós lemos o seguinte: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Querido amigo, essa expressão, lembrou-se Deus de Noé, ela tem um significado muito importante. No hebraico, significa uma ação baseada num compromisso prévio. Lembrar-se de alguém significa ser solícito, ter um cuidado especial com aquela pessoa que foi lembrada. Na verdade, em termos bíblicos, quando Deus se lembra de alguém, ele passa a agir na história em favor daquele que foi lembrado. Como, por exemplo, veremos as suas ações em favor de Israel depois de 430 anos de cativeiro no Egito, conforme Êxodo, capítulo 2, versículo 24. Então, quando lemos que Deus se lembrou de Noé, não devemos entender que Deus tinha se esquecido de Noé e todo o episódio do dilúvio. Mas não, essa expressão significa exatamente o cuidado amoroso e fiel de Deus para com Noé, algo que ele já tinha previsto, algo que ele já tinha planejado. Então, surge uma pergunta: será possível aplicar essas verdades para as nossas vidas? A resposta é uma só, com certeza. Deus não apenas se lembra de nós, que o tememos, e tem um memorial diante dele, conforme Malaquias 3, 16 e 17. Eu vou repetir esse texto porque ele é muito reconfortante para nós. Anote ele e depois um dia você estude com mais tranquilidade. Malaquias 3, 16 e 17. Nesse versículo, então, nós lemos que Deus tem um memorial diante dele para aqueles que o temem. E, na verdade, Jesus tinha prometido muito mais. Ele prometeu o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, conforme Mateus 28, 20. A pergunta que se faz agora é se nós temos experimentado o cuidado fiel e amoroso e a presença de Deus em nossas vidas. E agora eu pergunto para você: você tem experimentado esse cuidado divino no seu dia a dia?
Mas vamos voltar ao texto de Gênesis. O versículo 1 de capítulo 8 de Gênesis ainda traz uma outra frase que merece a nossa atenção. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. O que significa essa expressão? A palavra vento no hebraico, essa mesma palavra é usada para espírito. Vento no hebraico significa espírito. Então, essa mesma palavra apareceu lá no capítulo 1, no versículo 2. E eu acho que você deve se relembrar o relato sobre a criação. Aqui em 8.1 podemos ver o primeiro ato recriativo de Deus fazendo soprar um vento sobre a terra, como nos relata também o capítulo 1, versículo 2, que afirma, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a ação do Espírito de Deus pode também ser vista nessa recriação. Mas é impressionante verificarmos outros paralelos entre os relatos de Gênesis 1 e Gênesis 8. Acompanhe, se possível, vá anotando também. Em Gênesis 8, 2, com Gênesis 1, 7, nós temos o relato da separação das águas do firmamento acima e abaixo. Em Gênesis 8, 5, com 1, 9, nós temos o relato da aparição da porção seca da terra. No capítulo 8, versículo 7, com o capítulo 1, versículo 1, nós temos o relato do voo das aves no firmamento, indo e voltando. Em 8:17, com 1:20, nós temos o relato da saída das aves, dos animais, dos répteis, segundo as suas espécies. E em 8:17, com 1:25, nós temos também o relato da ordem para que esses animais, essas aves, se multipliquem. Aves, animais, répteis. Em 9.1, com 1:28, nós temos também o relato da ordem para que os homens se multipliquem e sejam fecundos. 9.2, com 1:28, nós temos o relato do domínio dos homens sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes e sobre as ervas. E em 9.3, com 1:30, nós temos o relato da fonte de alimentação dos homens, isso é, seria a fonte de alimentação, os animais, as ervas, enfim, tudo aquilo que poderia se mover e que era vivo. Não sei se você consegue perceber, enquanto o capítulo 1 relata o começo de tudo, nos capítulos 8 e 9, nós temos o relato que se refere ao recomeço, à recriação depois do dilúvio. Mas podemos prosseguir, e o texto então nos leva no versículo 4, que nos diz o seguinte: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Qual é a importância dessa frase, desse relato? A localização da ancoragem da arca é importante, porque esse é um lugar histórico, conforme nós lemos em 2 Reis 19:37 e também em Jeremias 51:27. Esses dois textos citam a existência de reinos nessa região. Esta cadeia de montanhas, também conhecida por Urartu, fica hoje no nordeste daquele país que nós conhecemos atualmente por Turquia, e também fica na região da Armênia. Então, eu espero que você, querido amigo, perceba que uma localização bem definida mostra que a Bíblia não é uma série de contos inventados e histórias lendárias. Não, ela é uma narrativa verdadeira com provas históricas e geográficas. Mas ainda nessa primeira parte, nós temos os versículos 7 a 12, que narram a ação sábia, cautelosa e cheia de autocontrole por parte de Noé, em verificar pacientemente as condições da terra para que pudesse sair da arca todos os animais com segurança, e depois a sua família, e depois ele também. Então podemos tirar algumas lições espirituais. Veja só, o corvo enviado por Noé para verificar as condições da terra não voltou para a arca, demonstrando que ele tinha encontrado uma alimentação disponível.
Para os corvos, a base da sua alimentação são os restos estragados, são os restos de animais que se decompõem. O que se pode imaginar é que com tanta mortandade que tinha ocorrido, não faltava alimentação para o corvo. Assim, então, é com aquele que se alegra e se alimenta das coisas estragadas, isto é, do pecado. Ele não retorna mais do lugar onde saiu. Ele não traz mais uma mensagem de esperança. Ele acha um ambiente de podridão e se satisfaz nele. Muitos homens ainda procedem dessa maneira nos dias de hoje. De modo inverso, a pomba enviada pela primeira vez voltou, pois não havia lugar para ela pousar. Mas quando ela foi enviada pela segunda vez, mesmo tendo achado alimento, uma folha novinha de oliveira, ela voltou trazendo uma mensagem de esperança. Noé, então, prudentemente, esperou mais 7 dias e de novo enviou a pomba, mas aí dessa vez ela não voltou, dando a entender que já podia usufruir da recriação efetuada por Deus. Assim também acontece com a vida daqueles que experimentam a nova criação em Jesus Cristo. Quando ele experimenta o novo alimento, um alimento agradável, verdadeiro, ele volta para trazer uma mensagem de esperança para todos. E depois, quando é de novo enviado, ele vai e vive a sua nova vida desenvolvendo o papel que lhe fora designado. Isso é, ser fecundo e multiplicar-se. Então, amigo, quando nós unimos o versículo 1 com o versículo 11 do capítulo 8, que relata essa volta da pomba com uma folha nova de oliveira para a arca, com a mensagem de que a terra estava seca, e lembramos que a pomba é na Bíblia o símbolo do Espírito Santo, minha oração é que vivamos sempre na esfera da nova criação, vivamos sempre na esfera da influência do Espírito Santo. Chegamos então agora à segunda parte, e na verdade a penúltima parte do estudo de hoje. Aqui encontramos a extensão cronológica do dilúvio. Isso é, todo esse episódio durou mais de 1 ano. Então, quando comparamos o capítulo 7, versículo 11, com o capítulo 8, versículo 14, verificamos que Noé saiu da arca exatamente 13 meses e 27 dias depois que a porta fora fechada por Deus. E são essas as palavras do versículos 15 e 16. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. E acrescentou depois no versículo 17 a ordem para que também saíssem os animais, as aves, os répteis, para que fossem fecundos e se multiplicassem. E os versículos 18 e 19 descrevem que tudo aconteceu como Deus ordenara. Em relação ao versículo 18, mais uma vez vemos a obediência de Noé, ensinando-nos de novo que a vida de fé é concretizada na obediência. Quando cremos, amamos. Quando amamos, obedecemos. E quando obedecemos, mostramos então a concretização da nossa fé. Ao finalizarmos as considerações dessa segunda parte do capítulo 8, voltamos a nossa atenção para o versículo 16, que mostra a ordem de Deus. Isso é, disse Deus a Noé: sai da arca. Pelo fato do dilúvio ser uma prefiguração do batismo cristão, como disse Pedro na sua primeira carta em 3, 20 a 21, diante da ordem de Deus, a saída de Noé e da sua família da arca, ela pode ser entendida como seu ressurgimento da velha vida para uma nova vida sob os cuidados e sob a direção de Deus, como acontece também com os cristãos que, obedientes, submetem-se à ordenança do batismo que o Senhor Jesus nos deixou. Uma pergunta para você: você já obedeceu essa ordenança de Jesus? Você já se identificou com a morte de Jesus, sendo batizado? Esse é um dever de todos nós cristãos. Mas agora vamos nos encaminhando para o final, para considerarmos a terceira parte do nosso texto, os versículos 20 a 22, que mostram uma perfeita adoração de Noé. Nós lemos nesses versículos o seguinte:
Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu espero que você concorde comigo que essa é uma bela narrativa. Concorda? Significativamente, o primeiro ato de Noé e de sua família ao saírem e descerem da arca foi o ato de adorar o Senhor. O coração grato agrada ao Senhor. Noé, neste ato de adoração, demonstrou sua gratidão a Deus, reconhecendo que fora alvo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. A salvação que Deus nos proporciona deve tornar-nos pessoas gratas para com Deus. Você tem demonstrado gratidão por sua salvação? Agora vamos adiante. Em relação ao que foi oferecido, embora seja feita uma distinção entre animais e aves limpas e imundas, o sistema sacrificial completamente elaborado só foi dado depois, e a narrativa nós encontramos no livro de Levítico. Mas como já dissemos em programas anteriores, sendo Moisés o autor de todo o Pentateuco e tendo recebido as orientações divinas sobre a maneira correta de cultuar, e tendo escrito esses livros enquanto estava caminhando com Israel para Canaã, para a terra prometida, certamente ele, Moisés, destacou essa forma correta de Noé oferecer a sua adoração a Deus. O texto do versículo 20 diz que Noé ofereceu holocaustos ao Senhor. O holocausto era um sacrifício do qual a vítima era totalmente consumida pelo fogo sobre o altar. Nenhuma parte desse animal seria utilizado para outra finalidade. Era um sacrifício completamente dedicado a Deus, como propiciação pelo pecado. Certamente Noé incluiu o pecado de toda a humanidade, o seu próprio pecado e o pecado de sua família, porque como ser humano, o primeiro pecado de Adão e Eva havia afetado toda a raça humana. Mesmo sendo um homem justo diante de Deus, mesmo achando graça diante de Deus, Noé, nesse ato de holocausto, confessou, ele admitiu o seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Então, no versículo 21, nós lemos que o Senhor aspirou um suave cheiro, ou como literalmente lemos no hebraico, o Senhor aspirou aroma agradável, significando o quê? Significando que aquele sacrifício foi aceitável diante de Deus. Então, embora tenhamos lições espirituais a serem percebidas nesse relato, é importante também salientarmos que essa referência ao olfato de Deus, veja só, é uma referência antropomórfica. Uma palavra meio difícil, né? Antropomórfica. Isso quer dizer o quê? O uso de características humanas feita pelos autores bíblicos para se referirem a Deus, porque Deus é Espírito. Nós sabemos isso porque João menciona em 4:24, Deus é Espírito. Mas lições marcantes nesse texto, uma delas é aquela que vê nesse holocausto propiciatório o desvio da ira divina sobre a raça humana. Fato que ocorreu, na verdade, somente na morte de Jesus Cristo, que se deu por nós, morrendo o justo pelos injustos, trazendo-nos a paz, como disse Isaías 53:5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ainda o texto continua relatando a palavra divina. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, nós podemos ver, teologicamente, nessa frase, que essa resolução divina de não aplicar o juízo do dilúvio indica a aceitação do sacrifício por parte de Deus. Isso não quer dizer que Deus retirou a sua maldição de sobre a terra, mas significa, sim, que ele não a destruiria mais através de dilúvio.
Porque Deus assumiu esse compromisso com o homem, que desde a sua mocidade tem no seu íntimo um mau desígnio, isso é um desígnio de desobedecer, de não depender de Deus. Por que será que Deus assumiu esse compromisso com o homem? Por que esse compromisso? Porque essa palavra divina de que não mais faria um dilúvio mundial. Apesar de nós reconhecermos no ser humano essa tendência para o pecado, o caráter gracioso da aliança de Deus com Noé revela o amor de Deus e o seu desejo de manter comunhão conosco, a sua criatura. A aliança graciosa de Deus para com Noé e com a sua família estendeu-se e estende-se ainda hoje para toda a humanidade. Assim como Deus preservou Israel, o seu povo, com quem também se aliançou, e a sua preservação durante toda a história é uma prova cabal de que, como disse Moisés em Números, Deus não é um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá? Sim, essa aliança divina com Noé e a sua descendência é garantia de que o juízo divino não ocorrerá mais através das muitas águas. E podemos saber, Deus é fiel. Teremos sim o juízo divino sobre a raça humana, como diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 7. Esse juízo, ao invés de trazer águas, será através do fogo. Mas esse é um tema que nós trataremos posteriormente. Querido amigo, ainda no versículo 22, que é a conclusão do compromisso divino com o ser humano, esse versículo nos mostra alguma coisa bem especial. Essa frase, enquanto durar a terra, significa a preservação por parte de Deus da boa ordem terrena, isto é, a sequência correta dos dias e das noites, as estações uma após outras e as colheitas como consequência do trabalho do semeador. Será que será que nós conseguimos perceber que a nossa vida, cada um dos seus detalhes, está sustentada pela palavra de Deus? As palavras do versículo 22 nos convidam a apreciar de uma maneira nova os fenômenos da natureza. Quando preservamos e também contemplamos a natureza, estamos vendo nos pequenos detalhes a boa, firme e amorosa mão de Deus, proporcionando-nos um ambiente para o desenvolvimento das nossas vidas. Que nós possamos agradecer continuamente ao Senhor, que a nossa atitude seja semelhante à de Noé, de cultuar ao Senhor com louvor e adoração. Querido amigo, chegamos ao final de mais um programa, agradecidos pela sua companhia. Quero convidá-lo para estar conosco no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.